1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz assim, apóstolo Paulo dizendo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Diga comigo assim: eu preciso voltar à Bíblia Sagrada. Hoje o mundo está numa direção em que o conhecimento é cada vez mais comum para todos. É muito comum e muito rápido. Então tudo passa a ser muito comum. E dentro desse muito comum, muito acessível e muito fácil, está um caldeirão de informação. E a gente tem que olhar para todas essas informações e nós precisamos estar focados naquilo que é a Bíblia Sagrada. E quando eu olho esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo tendo problemas para falar quem é Cristo. Porque já na época de Paulo, quando Cristo vem, mas se nós olhando para o apóstolo Paulo, ele está no auge, não da inteligência artificial, mas ele está no auge da filosofia. E o que é a filosofia? É um raciocínio humano para explicar todas as outras coisas, que ele tem uma coisa que agrava a maioria, não todos. Eles colocam Deus de lado e vão tentar explicar tudo. E Paulo, ele está dentro dessa situação toda. E Paulo é um homem chamado que ele é meio solitário na sua chamada, porque ele é um homem que recebe uma transformação vinda da parte de Deus de forma sobrenatural. Ele não está incluído no ministério humano de Jesus, mas ele está vivo ali, ele está dentro daquela situação toda. Só que em Paulo a gente vê duas pessoas ao mesmo tempo. A gente vê um perseguidor da igreja, um cara que não podia ver ou ouvir o nome Cristo ou cristão, que devia dar ânsia nesse homem. E aí você vê o cara aguerrido falando de Jesus. Então, se você olhar e se você estudar essa pessoa, você pode então começar a entender que muitos de nós estamos dentro de uma situação semelhante. E Paulo, ele expressa aqui em 1 Coríntios, não entrando no contexto, mas só o versículo. Ele diz, se Cristo então, imagina Paulo hoje, Paulo expressaria da mesma forma hoje, vendo um monte de situações, Paulo diria, né? Se Cristo não ressuscitou, então logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O ponto indiscutível para os cristãos, escute o que eu vou te dizer, um ponto indiscutível para os cristãos, para os judeus, para os filósofos e toda a ciência que se importa com o assunto, até mesmo os ateístas, aqueles que não acreditam em Deus, é que na história da humanidade, o túmulo de Jesus estava vazio. Glória a Deus por isso. Esse é o ponto comum. Aqueles que são favoráveis e aqueles que não são, enfim, aqueles que não se agradam, são obrigados a assumir esta verdade, este fato. O túmulo estava vazio. Até aí, a ciência ela tem que se dobrar e então aceitar esta verdade. Até este ponto, ao olhar para a historicidade de Jesus Cristo, todos aceitam esta condição de túmulo vazio. Mas escute, os de fora da igreja e alguns de dentro da igreja não acreditam na ressurreição. Qual é o caráter dos que não acreditam? Qual é a formação dessas pessoas? Quais são os valores, os princípios que elas carregam? Eu posso dizer para a igreja de forma simplista, podemos dizer que caráter é a visão de mundo que um indivíduo tem ao ser construído em sua história. Eu ouvi um pastor esses dias dizer assim, a Bíblia Sagrada é a nossa prática de regra e fé. Se existe algum livro na Bíblia que você não lê, que você não prega, que você não gosta, então aquele livro não é prática de regra e fé da sua vida. Então você não pode dizer que a Bíblia é a sua prática e regra de fé. Porque se a Bíblia é a prática e regra de fé do cristão, o cristão ele tem que assumir todos os livros da palavra.
Então, se existem livros que você nem abre, você nem conhece, você nem lê, você nem conhece, como é que você pode confessar a Bíblia como prática de regra e fé, se você não conhece, você não lê, você não pratica? Apóstolo Paulo testemunha ocular de que Jesus viveu e ressuscitou neste tempo. Só que nós, no momento, no dia da ressurreição, não havia ainda o Cristo ressurreto. Mas ali naquele momento, morte e ressurreição, né? O lucro para Paulo, que não era Paulo, mas Saulo, era acabar com a igreja. Esse era o lucro. Qual era o lucro de Saulo? Acabar com a igreja. Quem era esse homem? Perseguidor da igreja. Estava com a cabeça cheia de quê? De filosofia. Você acha que a filosofia é coisa nova? Você acha que o comunismo é coisa nova? Você acha que as leis, ou o comportamento, ou a ética, você acha que essas discussões hoje sobre o que é moral, o que é ética, é coisa nova? Paulo aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel. Então, ele era cheio de filosofia. As leis bíblicas a qual Paulo recebeu como ensino, como aluno do doutor da lei Gamaliel, provavelmente esse Gamaliel também era influenciado por tudo aquilo que era a Grécia. O que era lucro para Saulo, escute o que eu vou te dizer agora. O que era lucro para o homem Saulo se tornou prejuízo para o cristão Paulo. Posso ver amém? Sendo a mesma pessoa, mas o seu caráter foi transformado. Diga glória a Deus. E a nossa diferença, da diferença de qualquer ser humano na humanidade, é o caráter transformado. Diga o caráter transformado. Só Deus pode transformar o caráter do cristão. A pessoa de Paulo, ele é uma testemunha de transformação de caráter. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite que Jesus transforma o caráter do verdadeiro cristão. Diga glória a Deus. A primeira coisa é fazer de todo lucro um prejuízo. Faça de todo lucro um prejuízo. Por quê? Porque se você insistir, escute o que eu vou te dizer, se você insistir em ter lucro com o caráter com que você tem, você nunca terá transformação. Não são poucos, eu quero dizer para os irmãos, todos estão pregando ao mesmo tempo que é maravilhoso, mas você precisa ter cuidado. Facebook, YouTube, Instagram e aí afora, né? Existem homens e mulheres de Deus abrindo a Bíblia, falando de Jesus. Existem propagandas de seitas que vêm como igreja. Existe um monte de informação falando sobre Deus, divindade, Jesus. E no meio de tudo isso, dentro do meio protestante, tem pastores, tem padres, tem filósofos que não acreditam na ressurreição de Jesus. Em sua prática de regra e fé, Paulo diz assim: ei, se Cristo não ressuscitou, então a igreja está perdendo tempo. Agora, se cremos em Cristo e cremos, posso ouvir amém? Amém. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou e ele ressurreto, então o que nos cabe, irmãos? Diga abandonar as velhas práticas. Glória a Deus por isso. Quem deseja abandonar tudo para ser transformado por Cristo? Você quer isso? Amém? Então, comece a não comparar a Bíblia com qualquer outro ensino. Comece a não comparar a Bíblia com qualquer novidade de fábulas, mitos, que trazem mentiras afirmando que a Bíblia é insuficiente. Existe tanta informação nova e tanta informação antiga com capa de livro novo, que nós estamos sem entender direito o que está acontecendo. Eu quero dizer para você, se você quer de fato ser transformado como Saulo foi transformado em Paulo, então faça da Bíblia a sua vida. E não compare a Bíblia com qualquer outro livro. Ah, mas não existem livros que são bons. São bons. Todo livro que não está na Bíblia que é bom, você tem que ter muito cuidado para ler alguns trechos de qualquer livro que seja, que tire você daquilo que é Deus. É que nós temos os livros que foram separados
Você pode debruçar nesse livro e ler à vontade, porque todo o conteúdo que tem aqui vai fazer você a viver uma vida de prática de regra e fé, que leva você a uma transformação. Glória a Deus. Guiada, levada pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Veja o que o apóstolo João fala, por exemplo, de Apocalipse. Está lá no livro, no capítulo 19, do 10 ao 13. João diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, diz o anjo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E ele continua, João fala assim: eu vi o céu aberto, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E julga e peleja com justiça. E ele começa a procurar descrever o aspecto físico, né, de Jesus Cristo, quando ele fala: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, quer dizer, uma coroa, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aí ele define no outro versículo: e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Bate o nome do teu irmão e fala para ele assim: onde que está a tua mente? Então, se a tua mente foi passear, chama ela de volta. Entenda, Jesus é o espírito de profecia. Posso falar amém? Amém. Ou seja, eu quis dizer que Jesus é a palavra de Deus na boca dos profetas. Quando Balaão diz para o rei Balaque, ele fala assim: você pode me dar o que você quiser, em outras palavras ele diz, mas eu só posso falar aquilo que Deus põe na minha boca. Então você precisa entender que dentro desse texto, desse profeta, não saindo da palavra de hoje, mas dentro daquilo que estamos tratando, você fala com o homem Balaão, ele fala o que ele quiser. Agora, quando você fala com o profeta, já não é Balaão, mas é a palavra de Deus. Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? Jesus é a palavra de Deus na boca dos profetas. Apóstolo João está dizendo que Jesus ele é fiel e verdadeiro. João está dizendo que Jesus ele julga e ele advoga com justiça a sua causa. Posso ouvir amém? Amém. E ele diz que Jesus é pleno de fogo do reino, uma coroa que carrega, mostrando que ele é rei dos reis. E ele é vestido com o sangue. Que sangue que é esse? É o sangue, a roupa de Jesus está com o sangue da ressurreição. E o seu nome, apóstolo João encerra nesse texto lido, que o seu nome é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Posso ouvir amém? Amém. Então aqui, apóstolo João está dizendo que Jesus é a Bíblia Sagrada. Você sabe o que é você entender que Jesus é a Bíblia Sagrada? Qual é o outro livro, seja ele de teologia, de filosofia, ou seja de qualquer outro pensante livre? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que possa escrever um lindo livro, um best-seller, que possa comparar a Cristo escrito? Se você quer conhecer a Cristo, você precisa debruçar-se a Bíblia. Tem muito cristão que quer uma vida íntima com Cristo, mas você fala assim, mas é errado. Não é errado, mas você não pode se apoiar em outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Posso falar amém? Amém. Então, igreja, escute. Apóstolo Paulo, eu vou dizer uma outra particularidade do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele abandonou os ensinos de Gamaliel, irmãos. Quem é Gamaliel? Gamaliel é um doutor nas leis e influenciou a filosofia e ciências do seu tempo. O tempo que você se dedica ao que não é a Bíblia, querendo entender Deus, está matando o seu caráter. Está fazendo do prejuízo uma roupagem de lucro. Escute, entenda o que o apóstolo Paulo fez. Qual é o lucro do caráter? Jesus Cristo ressuscitou. Posso ouvir amém? Amém.
você pensa que pensamento positivo, formação de ideias que te levam a realizar sonhos, motivações psicológicas é algo novo, é algo recente? Não é. Aí se você me pergunta, mas isso é prejudicial? Depende. Se você igualar qualquer conhecimento à Bíblia, é prejudicial sim. Vocês estão entendendo? A gente pode separar a mente humana em dois grupos, irmãos. A mente humana a gente separa em dois grupos. Aqueles que têm a mente de Deus e aqueles que têm a mente do diabo. Sim ou não? Agora a gente precisa entender neste universo o que é a mente de Deus e o que é a mente do diabo. Se nós voltarmos lá para Adão, nós vamos ver aqui a árvore da vida, ela então é uma liberação, um acesso à mente de Deus. Pastor, amém? Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal é a mente do diabo. Estão as duas no jardim do Éden. Da onde vem tanto pensamento maravilhoso que deixa a gente impactado, mas deixa Deus do lado de fora? Da onde vem isso? Como é que pode a gente ler alguma coisa, absorver alguma informação e falar, esse é o cara? Ou essa é a cara, vale? Essa é a cara. Mas aí quando você vai ver, a pessoa diz assim, você gostou dos meus escritos? Você fala assim, eu estou com o queixo caído, eu estou maravilhado. Aí ele fala assim, só tem uma coisa, Deus tem que ficar do lado de fora e fechar a porta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O mundo então está trazendo um monte de informação, mas Paulo escreve dentro desse assunto para Timóteo. Veja o que Paulo escreve. 1 Timóteo capítulo 4, do 5 ao 7. Estou indo já para o final. Porque pela palavra de Deus e pela oração você é santificado. Posso ver amém? Amém. Eu quero que você entenda, eu vou ler de novo, mas eu quero que você entenda o seguinte. Imagina um cristão que ele é um grande conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, Paulo, com relação à palavra, ao Antigo Testamento, porque nesse período não havia Novo Testamento. O que havia nesse tempo? Só o Antigo. Você sabe o que é um cristão que pega o Antigo Testamento e explica a você de ponta a ponta cada particularidade? Esse homem ele foi ensinado por um dos melhores professores daquela época. Agora imagine esse cristão que ele tem o conhecimento da lei e ele tem o conhecimento da filosofia. Ele sabe o que é a filosofia, ele sabe o que é o pensamento grego. Agora esse homem com todo esse entendimento, ele olha para um outro cristão, a qual ele está ajudando aquele cristão a se respaldar na palavra de Deus, e ele diz para aquele cristão, ele diz, ei, porque pela palavra de Deus e pela oração você é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, diz Paulo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aí ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, rejeite as leis que foram ensinadas pelo influenciado doutor das leis e aprenda sobre os pés de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aprenda sobre os pés de Jesus Cristo, irmãos. Qual a tua dificuldade? O que é Paulo, então, de novo para nós? Paulo é uma porta aberta que Jesus está dizendo, ei, eu fiz com ele, eu faço com todos. Eu fiz com ele, eu faço com todos. Sabe o que Jesus fez com Paulo? Jesus fez assim para Paulo, disse assim, Paulo, esqueça tudo o que Gamaliel te ensinou. Agora quem vai te ensinar a partir de hoje sou eu. Jesus quer ensinar você pessoalmente a respeito das coisas. Agora eu te pergunto, irmãos, qual é o problema em aprender direto com Jesus Cristo? Qual é o problema? Ou será que para você, ou como muitos cristãos, irmãos, vamos entrar dentro do nosso meio protestante. Eu afirmo para você, tem pastores que acreditam que isso de falar direto com Jesus é fábula. Apóstolo Paulo está dizendo que esse conhecimento que está aí fora é fábula, pois existem pastores dentro da igreja que está dizendo que um Jesus ressurreto é fábula.
Você precisa saber quem é Cristo na sua vida, para você não ser enganado por falsos mestres. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu te pergunto, ou Jesus ressuscitou ou ele é mito? Será que Jesus é mito, irmãos? Será que toda essa história de cristandade é uma mentira inventada? Os homens escreveram um livro bonito e aí se tornou um mito e aí vem na vida da gente como verdade? Você já parou para pensar que quando alguém morre, a gente começa a falar menos do que ele fez de errado e começa a falar mais daquilo que ele fez de certo? Como exemplo, meu pai me faz muita falta. Mas quando eu olho a história do meu pai, eu sei de histórias que meu pai fez errado. Mas a saudade que eu tenho do meu pai só me faz contar daquilo que ele fez certo. Então, quando as pessoas começam a ouvir de mim, de quem foi meu pai, as pessoas vão ter qual o retrato que eles vão ter do meu pai? Que esse pai é o melhor pai do mundo. Só faz coisa certa. E se isso passar para frente, para as outras gerações, então se chegar a um ponto que alguém fale do meu pai que não seja eu, daí para frente vira mito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é mito? É um relato fantástico de tradição oral, gerado ou protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. São lendas, narrativas acerca dos tempos heróicos que guardam um fundo de verdade. Aí eu digo para vocês, existem pastores, padres, filósofos que definem a ressurreição de Cristo como um mito, ou como livros publicados que entraram no gosto dos leitores e fazem parte da prática de regra de fé de muito cristão. A pessoa é cristã, mas ela não acredita na ressurreição. Tem muito cristão que está fazendo o caminho contrário do apóstolo Paulo. Agora escute, o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, começou como um perseguidor da igreja, sim ou não? Até que ele cai no chão por uma ação sobrenatural de Deus, e esse homem é transformado por Cristo ressurreto. Pastor, amém? Amém. E aí ele passou a desejar que o chamassem de o menor de todos. Olha a transformação desse homem. Quando Paulo largou filosofia, largou teologia, não mais passou a admirar Gamaliel com seus ensinos. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos. Olha o que a transformação não faz na vida do cristão. E Paulo, ele queria tanto ser o menor do que todos, que ele começou a dizer para as pessoas perguntavam para ele: quem é você? Ele dizia: eu sou o menor de todos. E o que passou a divulgar por aí? Olha, o menor de todos é um apóstolo. O apóstolo dos gentios, porque a palavra Paulo significa o menor de todos. Vocês estão entendendo? Ele quis o nome daquilo que ele desejava ser, porque Cristo o transformou. Pois é, tem uma multidão que não quer ser o menor de todos. Estão se dedicando a livros e ensinos que os fazem perseguidores dos Paulos de hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Qual o lucro do caráter? Qual que é o lucro do caráter? E diz a palavra do Senhor, estou fechando a palavra. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, diga de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela foi no domingo bem cedo. Maria foi perfumar o corpo como prática de regra de fé judaica. E encontrou o quê? O túmulo vazio. E aí ela foi avisar a Pedro e João. E Pedro e João, ao entrarem no sepulcro, diz a palavra, viram apenas lençóis e o que cobre a cabeça dobrado à parte. Segundo os incrédulos, o corpo foi roubado. Agora, se você para só para fazer um raciocínio breve, não é uma defesa, só um raciocínio breve. Quem, ao roubar o corpo, ele vai roubar escondido ou vai roubar de forma fraudulenta? Ele vai se preocupar em tirar os lençóis. Que lucro há nisso? Se roubar o corpo já é algo que tem que ser feito sem ninguém descobrir, vai se preocupar em tirar os lençóis que estão enrolados no corpo.
Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Escute o que eu vou te dizer agora, deixando um pouquinho Paulo de lado, Pedro, quando nós entendemos que Pedro era indulto. Irmãos, todo o conhecimento que Paulo adquiriu sobre o Antigo Testamento, Pedro era um homem que não tinha conhecimento, a não ser aquele que Jesus passava. Escute, Pedro e todos os outros não conheciam a Escritura e não sabiam que Jesus iria literalmente ressuscitar. Quando Pedro entra dentro do sepulcro, que ele olha os lençóis ali no chão, eu entendi o que ele disse agora. Creram naquele momento. Eles creram naquele momento porque eles não conheciam as Escrituras. Continuando, o texto diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Maria ficou chorando. Estando ela, pois, chorando, abaixou, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor? Eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Jesus estava em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era alguém dali, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento ela reconheceu o seu Jesus ressurreto. Glória a Deus por isso.